Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Oscar Frank, consultor econômico da RJ Investimentos, e esses são os destaques econômicos da semana, repercutindo as decisões de política monetária tanto no Brasil como também nos Estados Unidos, a chamada Super Quarta. Nos Estados Unidos, a taxa básica de juros permaneceu inalterada entre 4,25% e 4,50% ao ano, dentro do que já era esperado pelo mercado. No entanto, o comunicado trouxe duas grandes mudanças em relação à decisão realizada em dezembro de 2024. Em primeiro lugar, a frase "progresso da inflação rumo à meta de 2% foi suprimida, foi eliminada, e em segundo lugar, o trecho "as condições do mercado de trabalho têm se tornado mais favoráveis" acabou dando lugar para "o mercado de trabalho permanece sólido". Na sua tradicional coletiva de imprensa, o presidente da instituição, Jerome Powell, citou que são necessários dados, evidências adicionais de que a inflação está convergindo para a meta de inflação de 2% e que não existe pressa para dar andamento, para dar seguimento no que se refere à continuidade do ciclo de queda da taxa básica de juros, que a política monetária hoje, de acordo com os objetivos da instituição, encontra-se muito bem posicionada. Por outro lado, o próprio Powell reconheceu que a taxa básica de juros hoje está num patamar bem acima daquilo que é considerado, que é visto como sendo a taxa neutra, ou seja, aquela que equilibra oferta e demanda, que não causa nem pressões inflacionárias nem desinflacionárias. O que dá para aprender disso, pessoal? Eu entendo que ainda existe um orçamento no sentido de queda de juros ao longo de 2025, no entanto, isso deve ser feito de maneira parcimoniosa ao longo do presente ano. Entendo que a probabilidade de um corte de juros já na próxima reunião no mês de março é bastante baixa, é bastante deprimida. Existe a dependência, naturalmente, de bons dados que sinalizem nesse sentido, mas por outro lado, entendo que em 2025 nós deveremos ter cortes de juros, provavelmente dois de 0,25 ponto percentual cada, mas vamos dizer assim, nós temos um cenário de maiores dificuldades, um cenário mais adverso talvez com o que se imaginava que fosse acontecer há alguns meses atrás. Aqui no Brasil, a decisão do Copom envolveu um aumento de 1 ponto percentual da taxa Selic de 12,25% para 13,25% ao ano, dentro do que o mercado já aguardava. No entanto, analisando o comunicado, eu senti falta de um tom mais duro, mais rock, a respeito justamente do comportamento da inflação. Em primeiro lugar, o próprio exercício preditivo do Banco Central com relação ao futuro do IPCA, no tocante ao horizonte relevante, ou seja, 18 meses à frente, acabou permanecendo em 4%. No entanto, as premissas adotadas foram muito mais duras, foram muito mais severas, envolvendo uma trajetória bem mais elevada com relação à taxa Selic, por exemplo. Além disso, eu senti falta de uma mensagem mais dura envolvendo a deterioração das expectativas de inflação por parte do mercado e também no tocante ao seguinte: muito embora o Copom tenha reconhecido que o balanço de riscos de alta e de baixa para a inflação é altista, ou seja, os fatores de alta se sobrepõem aos de baixa, ele disse que entre os fatores de baixa, nós temos, por exemplo, um impacto deflacionário que pode ser causado para os países emergentes de um aumento do protecionismo entre as nações desenvolvidas. No entanto, eu vejo que ainda há muita incerteza sobre esse tema, ou seja, nós temos ainda um longo caminho até que isso de fato seja algo que venha se materializar sobre o conjunto de países emergentes, incluindo aí também o Brasil. E em terceiro lugar, nós temos algo que ficou em aberto com relação ao que esperar a partir da decisão do mês de maio, uma vez que o Banco Central já contratou uma alta de 1 ponto percentual na reunião de março, assim como já havia sido sinalizado na decisão do mês de
dezembro do ano passado. Então o que eu vejo é que os 14,25% ao ano que devem vigorar ao final da decisão do mês de março não são suficientes para colocar o IPCA dentro da meta de 3% estabelecida pelo Banco Central. Então essas são as minhas considerações a respeito dessas duas reuniões. Vejo vocês na próxima, um abraço e até mais.